Você já notou como existem mulheres que abrem a porta de casa às 7 da manhã com um sorriso no rosto, a cozinha cheirando a café fresco, as crianças penteadas, e parece que o dia inteiro flui como um rio calmo, enquanto outras, com a mesma quantidade de filhos, o mesmo tamanho de casa, o mesmo salário, vivem afogadas em pratos sujos, roupas espalhadas, gritos e desespero antes mesmo do sol nascer? A diferença não está na sorte. Não está em ter mais dinheiro, mais ajuda ou mais tempo. A diferença está num segredo antigo, escondido nas Escrituras, praticado pelas mulheres mais sábias de todas as gerações e completamente abandonado pelas donas de casa modernas. Um segredo tão simples que parece bobagem, mas tão poderoso que transforma uma casa inteira em 3 meses. E hoje eu vou te mostrar esse segredo através da história de uma mulher que descobriu que tinha apenas 90 dias para mudar tudo, ou perderia o que mais amava. Existe um princípio no livro de Provérbios, repetido pela mulher virtuosa do capítulo 31, que diz que ela se levanta enquanto ainda é noite e prepara o sustento da sua casa. Repare bem, ela não acorda no susto, correndo atrás do dia. Ela se antecipa ao dia. Ela governa o dia antes que o dia comece a governá-la. E é desse princípio que nasce o sistema bíblico que vou te ensinar hoje, um sistema que eu chamo de as 3 horas sagradas. Não tem a ver com talento, não tem a ver com ser organizada por natureza, não tem a ver com ter empregada doméstica. Tem a ver com obediência espiritual em 3 etapas específicas, ordenadas por Deus, que toda mulher pode praticar, desde a dona de casa em apartamento pequeno até a mulher que cuida de uma fazenda. Antes de eu continuar, eu te convido a deixar seu like nesse vídeo agora e me dizer nos comentários qual é a área da sua casa ou da sua manhã que mais te atormenta hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho e acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. A nossa história começa numa terça-feira de fevereiro, dentro de um apartamento de 3 quartos, no bairro do Meyer, no Rio de Janeiro. Marlene tinha 47 anos, era casada há 22 com Roberto, mãe de 3 filhos adolescentes e dona de casa em tempo integral desde o nascimento do segundo. Por fora, a vida dela parecia bem resolvida. Por dentro, ela estava se afogando há anos. As manhãs começavam com o despertador tocando às 6h30, mas Marlene já tinha rolado na cama desde as 5, com o coração apertado, listando mentalmente tudo o que precisava fazer. Quando finalmente levantava, a casa já estava com ela em débito. A pia da noite anterior, a roupa não dobrada do varal, o lanche da escola não preparado, o uniforme não passado, o café que ninguém fez. E ela corria. Corria da cozinha para o quarto, do quarto para a área de serviço, da área de serviço de volta para a cozinha, gritando com os filhos para acordarem, brigando com o marido porque ele tomava banho de 10 minutos. E quando todos finalmente saíam de casa às 7h30, ela desabava no sofá, suja, cansada, com fome, e a casa parecia que tinha sido atacada por um furacão. Ela tentou de tudo nos últimos 6 meses. Comprou 3 planners diferentes na livraria do shopping, baixou o aplicativo de organização no celular, assistiu vídeos de mulheres americanas mostrando rotinas matinais que duravam 4 horas. Leu livros sobre minimalismo, jogou roupa fora, comprou caixas plásticas para organizar tudo. Nada funcionou por mais de 2 semanas. E ela orava. Como ela orava? Marlene era cristã desde menina. Congregava na mesma igreja há 15 anos. Ensinava na escola dominical. Conhecia a Bíblia. Ela pedia: Senhor, me ajuda a organizar minha casa. Me ajuda a ser uma mulher melhor. Mas as orações pareciam bater no teto e voltar. A casa continuava igual. Ela continuava exausta. E o pior é que ela começou a sentir vergonha. Vergonha de chamar amigas para tomar café, vergonha de receber a sogra, vergonha de Roberto perceber que a mulher dele não dava conta de nada. Foi numa quarta-feira de fevereiro, depois de uma briga feia com Roberto sobre a casa virada, que ele saiu para o trabalho mais sério do que nunca e disse uma frase que mudaria os próximos 90 dias da vida dela. Ele parou na porta, olhou para ela e disse: Marlene, eu te amo, mas eu não aguento mais voltar para essa casa. Não é por causa da bagunça, é porque você não está mais aqui. Você está afogada. E eu estou cansado de viver com uma mulher que está sempre prestes a se afogar.
Eu vou viajar a trabalho por 3 meses. Vou para Manaus na obra. Quando eu voltar, eu quero saber se ainda existe casamento, se ainda existe lar. Você tem 3 meses. E saiu. Marlene ficou parada na sala, com a porta batendo nos ouvidos, sentindo que o chão tinha sumido. 3 meses. 90 dias. Ela tinha 90 dias para descobrir como ser uma mulher inteira de novo, ou perderia o casamento de 22 anos. Foi nesse mesmo dia, à tarde, que ela bateu na porta do apartamento ao lado, da dona Cecília, uma senhora de 73 anos, viúva há 12, que sempre tinha a casa cheirando a alecrim, sempre tinha um pão fresco no forno, sempre estava com os cabelos brancos arrumados num coque, e sempre estava em paz. Marlene chegou chorando, soluçando, contou tudo, e dona Cecília fez chá de erva doce, sentou ela na mesa de fórmica branca da cozinha e disse: "Filha, você está chorando porque está cansada. Mas você está cansada porque está vivendo do jeito errado. E o jeito errado é o jeito que o mundo te ensinou. Existe um caminho bíblico escondido nas Escrituras que toda mulher antiga conhecia e quase nenhuma mulher moderna pratica. São 3 etapas. Eu chamo de as 3 horas sagradas. A primeira é a hora da submissão. A segunda é a hora do serviço. A terceira é a hora da confiança. Se você me der 90 dias da sua vida e me obedecer sem questionar, eu te garanto que quando seu marido voltar de Manaus, ele vai entrar numa casa que ele não reconhece e vai abraçar uma mulher que ele esqueceu que existia." Marlene perguntou onde começava. Dona Cecília sorriu e disse: "Prepare-se, filha, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre ser dona de casa." Era 5 da manhã da quinta-feira seguinte, quando Dona Cecília bateu na porta de Marlene. Marlene abriu de pijama, com cara de quem não dormiu, e Dona Cecília entrou trazendo a Bíblia dela, um caderno e uma xícara de café. Sentou na mesa da cozinha de Marlene, que estava com a louça da noite anterior, e disse: "Hoje começa a hora da submissão. Por 30 dias você vai acordar às 5 da manhã. Não às 5:10, não às 5:05, 5 em ponto. E a primeira hora do seu dia, das 5 às 6, pertence a Deus. Bíblia aberta, joelhos no chão e silêncio. Sem celular, sem televisão, sem fazer lista mental. Só você e Ele. Depois das 6 às 7, você vai cuidar da casa, mas só de uma coisa, só uma. Hoje, você vai lavar a louça da noite anterior, secar e guardar. Amanhã, você vai dobrar a roupa do varal. Depois de amanhã, você vai limpar uma gaveta, uma só. E na 7ª hora, das 7 às 8, você acorda os filhos e o marido com café pronto e calma na voz. É isso, sem improvisar, sem questionar, sem achar que sabe melhor." Marlene quase riu. Achou que aquilo era pouco demais. Ela tinha uma casa inteira virada, dívidas atrasadas, filhos adolescentes complicados, e a velhinha estava mandando ela limpar uma gaveta por dia? Mas Roberto tinha viajado naquela manhã. 90 dias. Ela não tinha o que perder. Na sexta-feira, o despertador tocou às 5. Marlene levantou cambaleando, foi até a sala, abriu a Bíblia em Provérbios 31 e começou a ler. Não entendeu nada nos primeiros 10 minutos. A cabeça estava cheia de roupa suja, conta de luz, briga com Roberto. Mas ela continuou. Aos 40 minutos, alguma coisa estranha aconteceu. Um silêncio diferente. Um silêncio que não era a ausência de barulho, mas presença de alguém. Ela começou a chorar sem saber por quê. Às 6 em ponto, ela levantou, foi para a cozinha e lavou a louça da noite anterior. Só isso. 12 pratos, 3 panelas, uns talheres, 25 minutos. Quando terminou, sobrou meia hora. Ela não sabia o que fazer com aquele tempo. Sentou na cadeira, tomou um café e respirou. Pela primeira vez em meses, ela respirou de verdade. Os primeiros 20 dias foram de guerra interior. Marlene questionava o tempo todo. "Isso é muito lento. Eu preciso de um milagre rápido. Eu tenho 90 dias e Dona Cecília está me mandando dobrar uma toalha por dia." Ela quis desistir 3 vezes. Numa terça-feira, ela acordou às 7 da manhã de propósito, decidida a recuperar o tempo perdido limpando a casa inteira de uma vez. Limpou 6 horas seguidas. Quando acabou, estava destruída, com dor nas costas, e à noite a casa já estava começando a desarrumar de novo. No dia seguinte, voltou correndo para Dona Cecília chorando,
Não está funcionando, Dona Cecília. Faltam 70 dias e a casa continua igual. E Dona Cecília, sem levantar os olhos do tricô, disse: Filha, você está plantando. Quem planta milho não pode arrancar a terra todo dia para ver se a raiz cresceu. Vai matar a planta. Volta para 5 da manhã. Volta para uma coisa por dia. E confia que Deus está honrando o que você não vê. Marlene voltou. E aí, no 28º dia, aconteceu a coisa que mudou tudo. Ela acordou às 5, abriu a Bíblia, orou por 1 hora, levantou e percebeu que a cozinha já estava limpa da noite anterior. Por quê? Porque depois de 28 dias, dobrando uma toalha por dia, lavando a louça antes de dormir por hábito, organizando uma gaveta por vez, a casa inteira tinha se reorganizado. Sem que ela percebesse, sem grande esforço, a bagunça tinha sumido em camadas. Ela olhou em volta da sala, da cozinha, do corredor e pela primeira vez em 3 anos não tinha o que arrumar. Ela sentou na mesa e chorou. Dona Cecília, quando soube, sorriu e disse: Você sentiu, filha? Isso é a hora da submissão. Deus honra quem o honra primeiro. Quando você entrega a primeira hora do seu dia a Ele, Ele organiza as outras 23 sem você precisar lutar. E citou o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Existe inclusive um livro chamado O Poder do Hábito, do jornalista Charles Duhigg, que mostra cientificamente que 21 dias de repetição de uma ação simples criam um padrão neurológico que o cérebro passa a executar sozinho. O que a Bíblia ensinou há 3.000 anos, a ciência confirmou agora. Você acabou de ver como 28 dias de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 30 dias depois, Marlene tinha dominado a hora da submissão. Acordava às 5 automaticamente, antes mesmo do despertador. A casa estava em ordem básica permanente. As manhãs eram silenciosas, perfumadas, calmas. Os filhos começaram a comentar: Mãe, você está diferente, você está mais leve. Mas Marlene começou a observar algo perturbador na igreja. Tinha mulheres ali que estavam congregando há 30, 40 anos. Sabiam centenas de versículos de cor. Citavam Calvino, Spurgeon, Wesley. Mas viviam derrotadas. Casas viradas, casamentos infelizes, ansiedade, depressão, filhos rebeldes. Ela perguntou para Dona Cecília: Como pode? Elas conhecem mais a Bíblia que eu e estão piores que eu estava. Dona Cecília tirou os óculos e disse: Filha, existe um inferno chamado o inferno dos cristãos eternos aprendizes. São aqueles que ouvem a palavra a vida inteira, mas nunca obedecem. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. Está em Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Você cumpriu por 30 dias, por isso colheu, elas só ouvem, por isso secam. E completou: Agora você está pronta para a hora do serviço. Faltavam 60 dias para Roberto voltar. Dona Cecília explicou: Na hora da submissão você aprendeu a obedecer, mas se você parar aí, vai ser apenas uma serva obediente, com uma casa limpa e uma alma vazia. Deus não te chamou para ser só serva, te chamou para ser filha coerdeira. E filha coerdeira não guarda o que recebe, multiplica. E abriu a Bíblia em Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, e leu sobre o servo que enterrou o que recebeu e foi chamado de mau e negligente. Marlene perguntou: Mas eu ainda tenho tão pouco. Minha casa está só começando a se ajeitar, eu não tenho o que dar. Dona Cecília sorriu. A viúva tinha 2 moedas, filha. Deus não pede o seu muito, pede o seu tudo, e o seu tudo agora é a sua manhã limpa, o seu café feito,
a sua casa em ordem. Isso é riqueza para quem está afogada, e você vai começar a dar isso para outras mulheres que estão onde você estava. A hora do serviço começou de um jeito simples. Toda quarta-feira de manhã, depois das 3 horas dela, das 5 às 8, Marlene passou a convidar uma mulher diferente do prédio ou da igreja para tomar café às 8h30. Mulheres que ela sabia que estavam afogadas, como ela tinha estado. Não para dar conselho, não para dar lição, só para abrir a porta de uma casa cheirosa, servir café fresco, ouvir e mostrar com a vida dela que existia outro caminho. Numa quarta, recebeu Sandra, uma mulher de 40 anos, mãe de gêmeos que chegou chorando porque o marido tinha pedido divórcio. Sentou na mesa, comeu o pão de queijo que Marlene tinha feito às 7 da manhã e perguntou: "Como você consegue? Como sua casa é assim?" Marlene contou a história das 3 horas. Sandra começou na semana seguinte. 30 dias depois, voltou trazendo um bolo, dizendo que o marido tinha desistido do divórcio porque ele não reconhecia mais a mulher que vivia com ele. E aí, numa sexta-feira, Marlene viveu o momento que Dona Cecília tinha avisado que aconteceria. Ela passou a tarde inteira ajudando a Dona Yolanda, uma vizinha do 5º andar, viúva, com 78 anos, que tinha caído e quebrado o braço e não tinha ninguém. Marlene levou marmita, lavou a louça dela, dobrou a roupa, organizou a despensa. Voltou para casa às 9 da noite exausta e encontrou Dona Cecília esperando na porta com um envelope. Era do banco. Roberto tinha depositado o salário dele de Manaus na conta deles e, por engano da empresa, tinham depositado 10 vezes mais. Em 24 horas, o erro seria corrigido, mas naquele momento, na conta deles, havia R$35 mil a mais. Dona Cecília disse: "Filha, esse dinheiro não é seu e você sabe. Você vai devolver amanhã. Mas Deus quis te mostrar uma coisa. Está em Lucas 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão." Você deu sua tarde. Deus te mostrou que se quisesse, multiplicaria 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Confia. Devolve esse dinheiro e confia. Porque a próxima etapa é a mais difícil de todas. Marlene devolveu o dinheiro no dia seguinte sem hesitar. E Dona Cecília, naquela noite, sentou com ela no sofá e disse: 99% das mulheres cristãs param na hora do serviço, filha. Aprendem a obedecer, aprendem a servir, mas continuam carregando um fardo invisível. O fardo da ansiedade, do controle, do medo. Servem com a casa limpa, mas com a alma roída por dentro. Existe uma terceira hora, a hora da confiança. É a hora de você descansar em Deus completamente. De parar de controlar tudo. De parar de achar que se você não orquestrar cada detalhe vai dar errado. Eu cheguei nessa hora aos 52 anos. Antes disso, eu era uma serva obediente, generosa e completamente esgotada. Foi quando meu marido morreu e eu tive que entregar tudo que eu finalmente entendi. E citou Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Faltavam 20 dias para Roberto voltar quando aconteceu. O filho mais velho de Marlene, o Bruno, de 19 anos, sofreu um acidente de moto. Foi parar no hospital com uma perna fraturada em 3 lugares e o médico disse que existia uma chance de não voltar a andar normalmente. Marlene, 3 meses antes, teria entrado em colapso, teria gritado, teria culpado a si mesma, teria desabado. Mas naquela noite, sentada na cadeira do hospital, ela percebeu uma coisa que nunca tinha sentido na vida. Uma paz inexplicável. Não era frieza, não era negação. Era confiança. Ela orou: Senhor, ele é teu. Sempre foi. Eu só fui mordomo. Faz a tua vontade. Eu confio. E dormiu. Dormiu na cadeira do hospital. No dia seguinte, o médico chegou com cara estranha e disse: não sei como explicar, mas o exame de hoje mostra que a fratura é muito menos grave do que parecia. Ele vai andar normalmente em 2 meses. Existe um livro chamado Mindset, da pesquisadora de Stanford Carol Dweck, que mostra que mulheres que vivem em estado constante de ansiedade têm o cortisol elevado a ponto de adoecerem o corpo inteiro, mas aquelas que aprendem a confiar
reduzem o cortisol e até a inflamação celular. O que está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É literalmente um remédio biológico. Roberto voltou de Manaus num sábado de maio, às 4 da tarde. Ele entrou no apartamento esperando encontrar a mesma mulher exausta que tinha deixado, ou pior, encontrar a casa desfeita, a separação encaminhada. Mas ele entrou e parou na porta. A casa cheirava a pão. A mesa estava posta. Os filhos estavam em casa calmos, jantando juntos, e Marlene veio até ele, sem chorar, sem dramatizar, e disse: "Bem-vindo, eu te esperei, e eu mudei, não para você, por mim, por Deus, mas eu mudei." Roberto chorou na sala. Eles não falaram da separação, não precisaram. 5 anos depois, Marlene se tornou uma mentora respeitada. Mulheres da igreja, do bairro, do trabalho do marido, batiam na porta dela pedindo conselho, e ela respondia sempre a mesma coisa: "Não tem fórmula mágica, filha. Só tem 3 horas. A hora da submissão, a hora do serviço e a hora da confiança. Levanta cedo, entrega a primeira hora a Deus, cuida da sua casa com calma, serve com o que tem e confia." E citava Malaquias 3, versículo 10. "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes." E o mais bonito é que o sistema das 3 horas não funciona só na casa. Funciona no casamento, quando você obedece a Deus primeiro, serve seu marido sem amargura e confia que Deus mexe no coração dele sem você precisar manipular. Funciona com os filhos, quando você ora primeiro, serve com presença e confia que a semente plantada vai dar fruto. Funciona na saúde, quando você obedece o que o corpo precisa, serve ele com cuidado e confia que Deus restaura. Funciona até no trabalho e nas finanças, quando você obedece os princípios bíblicos do dízimo e da economia, serve com excelência e confia que Deus prospera. O caminho é sempre o mesmo. Provérbios 3, versículos 5 e 6, fechou para sempre essa equação. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Mas eu preciso te falar uma verdade que vai queimar. A maioria das mulheres cristãs hoje nunca vai experimentar a transformação que Marlene viveu. E não é porque Deus não quer dar. É porque elas se recusam a passar pela hora da submissão. Elas querem o resultado da Marlene sem pagar o preço da Marlene. Querem a casa em paz, mas não querem acordar às 5. Querem o casamento restaurado, mas não querem orar de joelhos 1 hora por dia. Querem os filhos calmos, mas não querem largar o celular antes de dormir para acordar cedo. E ainda inventam mentiras espirituais para justificar. Dizem: "Deus quer que eu seja feliz do meu jeito." Dizem: "A graça me cobre, eu não preciso me esforçar." Dizem: "Cada um tem seu tempo." E Jesus, em Mateus 7, versículos 21 ao 23, foi devastador sobre isso. "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus." Não basta chamar ele de Senhor, tem que fazer a vontade dele. Não há atalho espiritual. Nunca houve, nunca haverá. Só existe um caminho, as 3 horas sagradas. E eu te digo de coração. O livro A Ciência de Ficar Rico, do Wallace Wattles, escrito há mais de 100 anos, diz uma frase que cabe perfeitamente aqui. Existe uma maneira certa e uma maneira errada de fazer qualquer coisa, e a maneira errada não produz o resultado da maneira certa, por mais esforço que se aplique nela. Então, se você chegou até aqui e quer mudar de verdade, escreve aí num papel e cola na porta da geladeira. Primeiro, escolhe uma área da sua vida para entregar a Deus essa semana. Pode ser sua casa, seu casamento, seu corpo, suas finanças. Uma só. Segundo, abre a Bíblia e encontra o princípio específico para essa área. Procura em Provérbios, em Filipenses, em Tiago. Terceiro,
Entra na hora da submissão com humildade total. Acorda cedo. Entrega a primeira hora a Deus. Cuida de uma coisa por dia. Não improvisa. Não pula etapa. Quarto, continua até a submissão estar consolidada. Pode levar 30, 60, 90 dias. Não tem pressa. Quinto, entra na hora do serviço. Usa o que Deus restaurou para abençoar outras mulheres na sua rua, na sua igreja, na sua família. Sexto, continua por meses, anos. Sétimo, um dia sem você perceber, vai chegar a hora da confiança. Vai vir uma crise grande e você vai se ver em paz no meio do furacão e vai entender que finalmente chegou. Pensa em José, vendido pelos irmãos, escravo no Egito, preso injustamente, e que confiou em Deus por 13 anos antes de ver o palácio. Pensa em Davi, ungido aos 15, rei só aos 30. Pensa em Daniel, fiel desde adolescente. Pensa em Ruth, que serviu Noemi sem saber que estava na linhagem do Messias. Existe um livro chamado Hábitos Atômicos, do James Clear, que prova que pequenas ações repetidas por longos períodos produzem resultados exponenciais. Mas isso a Bíblia já dizia. A pequena fidelidade diária é o que constrói a grande transformação eterna. Marlene viveu até os 84 anos. Morreu em paz, num domingo de manhã, depois de ter tomado café com Roberto e lido o Salmo 23. No último dia consciente dela, a neta mais velha, Júlia, sentou na cama, segurou a mão dela e perguntou: "Vó, qual foi seu maior arrependimento na vida?" Marlene pensou um pouco, sorriu fraco e disse: "Não ter confiado em Deus mais cedo, filha. Eu perdi 47 anos achando que dava conta. Quando eu finalmente me rendi, descobri que ele sempre tinha estado lá esperando. Promete para a avó, levanta cedo, entrega a primeira hora a ele, cuida da sua casa com calma, serve e confia. Não tente entender tudo, só confia." E suas últimas palavras coerentes antes de dormir foram: "Transformação não é sobre ser perfeita desde o primeiro dia. É sobre se tornar tão obediente que a santidade se torna inevitável." Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia." As 3 horas sagradas não são sobre mudar a sua casa. Não são sobre você se tornar uma mulher mais produtiva. Não são sobre virar a Marlene transformada em 3 meses. São sobre quem você se torna no processo. Existe a mulher que continua afogada, controladora, ansiosa, gritando com os filhos antes do café, brigando com o marido por causa da pia suja, dormindo com o coração apertado todas as noites. E existe a mulher que se levanta, enquanto ainda é noite, abre a Bíblia, ora, cuida da casa com calma, serve com generosidade e confia que Deus governa o que ela não controla. As duas estão aí, dentro de você, neste exato momento. Qual delas você está alimentando? Qual delas você quer que sua filha veja crescendo? Qual delas você quer ser quando chegar aos 80? Você consegue ver alguém disposta a obedecer antes de entender? Ou ainda está procurando o atalho? 5 anos procurando fórmula mágica, baixando o aplicativo, comprando planner, vendo vídeo de gringa, contra 5 anos pagando o preço, levantando às 5, dobrando uma toalha por dia, orando de joelhos. No final dos 5 anos, uma vai estar igual. A outra vai ser irreconhecível. A transformação está esperando, mas Deus não vai forçar. Ele é cavalheiro demais para isso. Você precisa escolher obedecer. Está em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Assim diz o Senhor: "Ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma." Antes de você sair desse vídeo, ativa as notificações do canal para não perder os próximos. E me responde nos comentários com sinceridade. Qual é a área da sua vida que você vai começar a transformar essa semana usando as 3 horas sagradas? Sua casa, seu casamento, seus filhos, sua saúde, sua alma? Escreve aí, porque comentário é semente plantada e eu oro por cada uma de vocês. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, eu já te respeito. Porque você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria desistiu nos primeiros 5 minutos.
Você ficou. Isso já é começo da hora da submissão. Agora vai. Fecha esse vídeo. Pega sua Bíblia. Define o despertador para 5 da manhã. Entra na hora da submissão amanhã. E daqui a 90 dias você não vai acreditar que era a mesma mulher. Que Deus abençoe sua casa, sua manhã, sua jornada. Até o próximo vídeo.